da criminalista Marília Ancona de Faria, conversa com a gente. Doutora, bem-vinda. Eu comecei a fazer conta aqui, porque levou 8 anos, né, para se pagar por esse estupro coletivo. A garota tinha, na época, 23 anos. Hoje ela tem 31, 8 anos depois. Daí eu comecei a pensar quem era a Paula aos 23 e quem era a Paula aos 31. É muito tempo. É muito tempo que a gente muda, que a gente vive, somos outras pessoas. Só que ela talvez não tenha tido esse direito de ter essas mudanças como a gente tem naturalmente, porque fica esse trauma e até hoje acompanhando esse caso. Queria que a senhora explicasse para a gente por que demora tanto e por que ainda se tem direito a recurso. Qual que é a diferença? Ele foi condenado na Itália, ele veio aqui para o Brasil justamente para tentar isso? Para ter algum jeitinho ali brasileiro de ficar de fora? E que leitura que a senhora faz de, pelo menos a gente teve só um voto contrário, mas ainda teve um voto contrário que foi do ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Paula, boa tarde a todos. De fato, é muito tempo. É um tempo em que a pessoa, acho que, né, eu costumo dizer que você não supera, né, uma violência, mas você aprende a lidar com ela. E com certeza viver um processo dificulta ainda mais você conseguir aprender a viver com ela e você seguir. Esse período, né, que houve e essa considerada demora, efetivamente, ele teve inicialmente um processo que ocorreu na Itália. Esse processo na Itália, por si só, ele também já teve um tempo de processo até para que todas as pessoas fossem ouvidas. Então tem inicialmente a investigação, em seguida o processo, todas as pessoas, para que seja garantido, né, que todas as partes, todas as pessoas, tanto arroladas por ele quanto arroladas pela acusação, sejam ouvidas. E ao final ele teve também os direitos a todos os recursos, que é um dos argumentos inclusive utilizados pelo STF para afastar uma das alegações feitas pelo Robinho, no sentido de que ele não teria tido o devido processo legal, e é o argumento de que efetivamente ele esteve garantida todos os requisitos legais também na Itália, quando do julgamento dele lá. E a partir disso, após o trânsito em julgado, ao pedido de homologação, que é o que está em andamento agora no STF, que é o pedido de homologação da sentença estrangeira para que ela seja cumprida no Brasil. Esse pedido de homologação, ele também demora um tempo, considerando que efetivamente a gente está falando de uma questão delicada, de uma questão que precisa ser analisado efetivamente. O STJ ele não faz uma análise do processo, né? O STJ ele tão somente faz sobre a acusação, ele faz tão somente uma análise se o processo italiano ele cumpriu todas as legislações, então se foi exatamente garantido ao Robinho o devido processo legal, a defesa. Isso é um outro argumento que também é feito no sentido de que mesmo que ele não estivesse lá fisicamente, ele estava representado pelos seus advogados, e exatamente por isso que o próprio STF também afasta e mantém a decisão do STJ no sentido de que tudo foi feito dentro da legalidade. E agora a gente entra na decisão de que efetivamente que foi dada pelo STJ, que é quem tem competência para tanto, de que o processo seguiu todos os trâmites e que, portanto, a pena ela pode vir a ser executada aqui no Brasil. E aí o Robinho entra com um habeas corpus junto ao STF, que também demora mais um tempo, né, que é esse tempo que a gente agora está chegando a um final, né, ao que parece, que efetivamente o STF ele vem decidir se o STJ, se a decisão do STJ ela está ou não de acordo. E efetivamente, o fato de ter uma decisão contrária, que no caso é a decisão do Gilmar Mendes, ela, até o momento, né, ela permite efetivamente que a gente veja que não se trata de algo tão simples. É efetivamente uma discussão complexa, né? Uma discussão que é uma novidade, é uma discussão que chama atenção aqui no Brasil, porque efetivamente a gente está falando de fatos anteriores a uma lei posterior, né, que trouxe essa possibilidade da pena vir a ser cumprida no Brasil e que efetivamente permite
uma discussão, que é essa discussão que é trazida, mas que, a meu ver, eu concordo com a decisão e com o voto do ministro Luiz Fux, que efetivamente foi encontra sob maioria, né? E que efetivamente eu não concordo que não há possibilidade da pena ser cumprida aqui no Brasil. É triste como mulher, né, a gente vê isso, porque ele foi condenado a 9 anos de prisão, sendo que foram há 8 anos, pelo menos, essa mulher estuprada já está completamente presa nesses pensamentos, nesse trauma que ela tem. Aí há 9 anos, aí a gente sabe que vem aqui para o Brasil, aí um recurso, isso, aquilo. Teve um determinado momento que foi uma foto do Robinho do Daniel Alves, que também a gente achou que era uma grande modificação na Espanha e tal, mas ele está em casa já hoje, cumprido a pena, né? Não pode chegar perto da vítima, mas tá na casa dele, a gente sabe que é uma casa que é, né? Prisão está bem longe de ser do Daniel Alves e dos recursos que ele tem. E aí a gente fica parecendo às vezes que a gente está enxugando o gelo, mas a luta continua, vamos lá, porque é isso, né? Só uma mulher que passa por isso, que graças a Deus eu nunca passei na minha vida, mas a gente sabe que é o maior medo que as mulheres têm, nós mulheres temos, é justamente passar por um tipo de abuso sexual, e imagino como é que elas se sentem nesse determinado momento. Obrigada, viu, doutora, por conversar com a gente, para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse assunto, mas então, por enquanto, mantida a prisão do estuprador Robinho, condenado a mais de 9 anos de prisão, ele segue em Tremembé. Obrigada, viu? Muito obrigada, boa tarde.